trazendo aqui para vocês aqui, professora Dina na área, no canal com mais um vídeo falando sobre operações com intervalos reais. Também aquele mesmo conteúdo que eu já coloquei aqui, que está na playlist. Precisa assistir os vídeos lá da playlist, principalmente o primeiro, que é um vídeo teórico, onde eu vou usar bastante conceito do que eu já falei lá. Não vou ficar falando aqui nesse vídeo agora, porque vai acabar alongando muito e não é o objetivo do exercício, é deixar o exercício pronto, redondinho para você no menor tempo possível, claro, sem prezar aí a qualidade do vídeo, tá bom? Então, trazendo aqui esse conteúdo, eu estou falando de operações com intervalos reais. Quais são essas operações? Eu tenho uma operação de intersecção, eu tenho a operação de união e eu tenho a operação de diferença entre dois conjuntos ou dois intervalos reais dados, tá bom? Essa minha representação aqui nessa figura é uma representação, cada linha dessa é uma linha do conjunto dos reais, tá? E aqui eu vou representar em cada uma delas, cada um dos meus conjuntos, ó. O conjunto A e o conjunto B nas duas primeiras linhas e depois a minha operação entre A e B que virá aqui nessa terceira linha aqui, tá bom? Então vamos lá. Como que vai ficar isso daqui, ó? Na primeira linha, vou colocar aqui o meu conjunto A. Então, o meu conjunto A. Na segunda linha, vou colocar o conjunto B. E na terceira linha, vou colocar a operação do primeiro item aqui, ó. A intersecção B. Lembrando que a intersecção é um Uzinho virado de ponta cabeça, tá? É a parte em comum dos dois conjuntos. Primeira coisa que você vai fazer aqui, antes de escrever qualquer coisa aqui, é você identificar quem são os elementos de cada um dos conjuntos. Aqui eu tenho o menos 1, tenho o 1, tenho o 0 e tenho o 5. Colocando em ordem crescente, eu vou fazer uma reta vertical para cada um desses 4 elementos aqui dos meus conjuntos, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, uma linha, são 4 elementos, né? Uma linha aqui, outra linha aqui, não importa a distância entre elas, tá? Não é importante, relevante nesse momento. Então, vou fazer meio igual aqui, o intervalo entre elas, como eu falei, não é importante. E vou colocar esses números aqui, ó, em ordem crescente. Se você estabelecer aqui, ó, menos 1, depois vem o 0, depois o 1 e depois o 5. Então, menos 1 por aqui embaixo. Depois, menos 1, depois o 0, depois o 1 e depois o 5. Tá bom? Esses 3 valores aqui, esses 4 valores aqui, que representam os elementos que limitam os meus conjuntos A e B, que são intervalos da reta. Depois, o que eu vou fazer? Vou olhar aqui para o meu conjunto A. O que o meu conjunto A fala? O conjunto A é o conjunto de todos os x que estão nessa minha reta aqui, só que os valores de x estão entre menos 1 e 1, sem incluí-los, porque eu estou com o símbolo de menor aqui, não é menor igual. Então, bolinha aberta ali no 1 e no menos 1, e os valores que estão contemplados ali no meio. Então, eu vou fazer aqui, ó, e essa bolinha aberta aqui no 1, essa bolinha aberta ali no menos 1, tá? Bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, ó. E aí eu vou fazer o meu intervalinho que vai do menos 1 até o 1. Vou pintar aqui, fazer um tracejado com todos os números que estão nesse meu conjunto aqui, ó. Tá bom? Vou fazer aqui, só um minutinho aqui, deu um erro que estava no formato geométrico aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Agora vai ficar melhor, ó. Do menos 1 até o 1 aqui, tá bom? Do menos 1 até 1. Depois, eu tenho o intervalo B, que vai do 0 até o 5. O 0 está incluso porque eu estou usando a notação de colchetes aqui, tá? O 0 e o 5 estão inclusos aqui. E o 0 está incluso, o 5 não, porque a notação de parênteses está ao lado dele. Então, não estou incluindo o 5. Então, bolinha fechada no 0, bolinha aberta no 5. Bolinha fechada no 0 e bolinha aberta aqui no 5. Então, vou fazer um espacinho aqui, ó. Vou fazer a bolinha fechada ali no 0 e a bolinha aberta aqui no meu 5, tá bom? Então, vou colocar aqui os valores, ó, de menos 1 até 1 é o meu intervalo A e o meu intervalo B vai do 0 até o 5, tá bom? Então, o intervalo B é isso aqui, ó. Tá? Essa aqui vai vir a minha primeira operação aqui dentro dos conjuntos. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou agora observar a operação que eu estou trazendo aqui para vocês no primeiro
exercício aqui no primeiro item é a operação de intersecção. O que significa a operação de intersecção? A parte que é comum dos dois conjuntos. Então aqui perceba que você tem 4 números dividindo essa minha reta. Eu tenho 5 intervalos aqui a considerar. Eu tenho um intervalo antes do menos 1, entre o menos 1 e o 0, entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 5 e depois o 5. Então eu vou ter que analisar qual é a parte comum dos dois conjuntos em cada um dos intervalos. Aqui no primeiro, nenhum dos dois conjuntos contempla pedaço nenhum. Aqui no segundo intervalo, somente o conjunto A contempla do menos 1 até o 0. Mas aqui no terceiro intervalo, no terceiro pedacinho, ó, os dois conjuntos estão contemplando o tracejado. Então, a parte comum dos dois conjuntos já começa aqui, ó. Tá? Começa aqui. Depois, na quarta parte aqui, o intervalo A não contempla mais nada e o B aqui contempla só entre o 1 e o 5. Então, não tem nada de comum a não ser entre 0 e 1 aqui, que é o tracejado comum aqui dos dois conjuntos. Como que eu vou fazer a operação? Já identifiquei o tracejado, agora eu vou ver se a bolinha será aberta ou fechada nesse extremo, nesses dois extremos aqui, ó. Quando que a bolinha é fechada na intersecção dos dois conjuntos? Eu estou falando de intersecção, estou falando de parte em comum dos dois conjuntos. O que os elementos têm em comum? No caso aqui, ó, o conjunto A, ele contempla o 0, porque o tracejado está passando por ele e não tem nada vago aqui, tá? Passou por ele e conta como 0. Aqui no conjunto B, o 0 também está incluso. Então, se você perceber, o 0 é um elemento que faz parte dos dois conjuntos. Se faz parte dos dois conjuntos, então a bolinha aqui vai ser fechada aqui no meu 0. Agora lá no menos 1, perceba, ó, a bolinha está aberta aqui no 1, tá bom? Mas aqui embaixo ela está... O tracejado passa por ele. Você viu que apareceu um negócio, uma janela, parece Jequiti, né? Não tem nada não, foi algum bug do computador aí, tá, pessoal? Então vai ficar aí, não vou editar essa parte não, sei lá o que aconteceu aqui. Enfim, vamos aqui, ó, volta aqui, ó, perde não, me abandona. Aqui, ó, o 1 está... o 1 está aqui aberto nesse meu conjunto A, mas está contemplado aqui nesse meu conjunto B. Então, ele é um elemento exclusivo do conjunto B, ele não aparece no conjunto A. Como eu estou falando de elementos em comum, esse 1 aqui ficará com a bolinha aberta, tá? Ó, bolinha aberta aqui. Eu vou vir aqui e deixar esse meu 1zinho aqui, ó. E aí eu vou escrever aqui na frente, ó, usando a notação de parênteses e colchetes. Olha lá, ó, 0 fechado, 1 aberto. 0 fechado, coloco o colchetão aqui nele e inclui o 0. O 1 está aberto, coloco 1 aqui do ladinho dele e parênteses. Tá bom? Esse aqui é o meu primeiro intervalo. Contemplando esses dois conjuntos aqui, falando da intersecção. Próxima operação, item B, é a união de intervalos, ó. A união. Então, eu vou vir aqui e vou escrever aqui a união do A com o B, ó. União é o próprio símbolo de U mesmo, tá? A unido com B. O que é a união? A união é quando eu junto os tracejados. Então, se eu for escrever a união dos dois conjuntos aqui, ó, eu vou juntar o tracejado do conjunto A com o tracejado do conjunto B. Então, o meu conjunto A começa lá no menos 1 e vai até o 1. E depois o conjunto B vai do 0 até o 5. Se eu juntar esse tracejado aqui de cima com esse tracejado aqui de baixo, concorda comigo que vai dar um intervalo que vai daqui, ó, desse menos 1 aqui até o 5 aqui embaixo, ó. Só que aí, cuidado, ó. Vamos ver a questão das bolinhas. Primeiro fazer o intervalo aqui, tá? O tracejado é essa parte aqui, ó. Vai do menos 1 aqui até o 5 ali na frente, ó. Agora a questão das bolinhas aqui. Como que eu vou fazer a questão das bolinhas? No caso da união, o que eu tenho? Tem uma palavrinha-chave que é importante para você guardar. A união é a questão da... eu vou usar o conectivo lógico OU. O que é o conectivo lógico OU? Ele é alternativo. Alternativo no seguinte sentido. Para estar no conjunto união, basta que o elemento esteja com a bolinha fechada em um dos conjuntos. Então você vê aqui, ó. Os meus extremos são menos 1 e 5. Vamos ver se o menos 1 e o 5, se eles aparecem contemplados ou inclusos num dos dois intervalos, no A ou no B. No A, o menos 1, que é o extremo à esquerda dele, não está. Então aqui, ó, vou pintar a bolinha branca aqui, porque deixar um espaço vazio aqui, porque o menos 1 não está. Já o 5 também não está. Então, a bolinha está aberta, né? Como ele só está aparecendo no conjunto B, e no conjunto B ele está com bolinha vazia, então aqui na união também estará.
É a seguinte história, tá, pessoal? Você junta as coisas que você tem com as coisas que o seu amigo tem. Se nenhum dos dois tem, no caso aí, os dois elementos, se ninguém tem o menos 1 e ninguém tem o 5, então, conjuntamente, eles não terão, tá? Então, conjuntamente é o conjunto união, e aí você fica com esse meu intervalinho aqui, ó. Vai lá do menos 1 até o 5 aberto aqui, ó. É que eu vou fazer a anotação com parênteses e colchete. Deixa eu fazer um 5 um pouquinho maior aqui, ficou meio feio aqui, ó. 5 aqui, ó. Então, notação de parênteses e colchetes, como a bolinha é aberta, eu vou deixar só o parênteses aqui, ó, menos 1, e vou até o 5 ali com o parênteses também, tá bom? Próxima operação aí, ó, diferença entre intervalos. O que você tem que pensar de diferença? Você tem que usar uma palavrinha-chave, exclusividade. O que é exclusividade? Eu vou comparar o conjunto A com o conjunto B, e aí eu vou ver o que ou quais são os elementos, qual é o pedaço do meu intervalo que está contemplado somente no conjunto A, que é o primeiro elemento aqui da operação, ó. É um A menos B, é a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Ou seja, eu vou pegar todo mundo que está no conjunto A e eu vou retirar a parte que também está no conjunto B, porque eu estou falando da exclusividade do primeiro elemento aqui, do primeiro conjunto da minha operação, tá? Então, pensando na parte exclusiva do conjunto A, vou escrever aqui embaixo, ó, o A menos o B, tá? A menos B. Aqui, ó. Vai ficar nessa linha aqui, nessa minha segunda linha aqui do segundo desenho. O que é o A menos B? A parte exclusiva do meu conjunto A. Se você perceber, aqui não tem nada, como eu já comentei, antes do menos 1 não tem parte os dois conjuntos. Aqui, entre o menos 1 e o 0, é uma parte exclusiva aqui do conjunto A nesse primeiro intervalo aqui, ó. Aqui do 0 até o 1 eu tenho uma intersecção dos dois intervalos, então é parte comum, como a gente já discutiu aqui nesse exemplo, esse primeiro item A aqui. E aqui, ó, eu já não tenho mais nada com relação ao A. Então, os dois intervalos que eu tenho para ver qual é a parte exclusiva do A é do menos 1 até o 0 e do 0 até o 1. Como aqui é a parte da intersecção, então a parte exclusiva na questão do tracejado do conjunto A é só do menos 1 até o 0. Então, eu vou pintar aqui, ó, do menos 1, tá? Até o 0 ali, ó. Vou tentar fazer na mesma direção aqui, ó. Até o 0 aqui, ó. Vamos ver a questão das bolinhas agora. Lembrando, para a bolinha estar inclusa no conjunto de diferença, ele tem que ser um elemento exclusivo do conjunto A. Então, vamos olhar aqui para o primeiro extremo aqui, ó. O menos 1, ele é um elemento exclusivo do conjunto A? Não, porque, ó, nem no conjunto A ele está, porque a bolinha está vazia. Então, nem no conjunto A ele está, que dirá ser exclusivo. Então, no caso aqui do menos 1, a bolinha vai ficar aberta, tá? Bolinha aberta do menos 1. E lá no 0? O 0 é um elemento exclusivo do conjunto A? Claro que não, porque ó, ele está aqui no conjunto B e também aparece aqui no nosso primeiro item A, aqui, que é a intersecção. Então, é um elemento que aparece no A e no B, então ele não é exclusivo do A. Como ele não é exclusivo do A, então ele não entrará aqui também na minha solução da diferença entre A e B, que contempla esse meu intervalinho aqui, que vai do menos 1, tá? Do menos 1 até o 0. Os dois aqui também com bolinha aberta. Bolinha aberta, mais uma vez, notação de parênteses, ó, de menos 1 até o 0. Tá bom? Próximo item, ele não tem aqui, mas eu vou fazer nessa última linha, que é o contrário disso daqui, ó. Vou escrever aqui embaixo, é um extrinho aí que eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó. B menos A. O que isso quer dizer, B menos A? É a parte exclusiva agora do conjunto B, tá bom? Então, o que você olha aqui? Olha para o conjunto B. Quais intervalos ele tem, ó? Tem do 0 até o 1, tá? Que é a parte da intersecção. E tem do 1 até o 5, que se você observar aqui, ó, é a parte exclusiva dele. Porque lá no conjunto A, esse trecho aqui não aparece tracejado, tá bom? Então, a parte exclusiva do conjunto B, ela vai aqui do 1 até o 5, que é o que eu vou escrever aqui, ó. No conjunto B, ela vai do 1 até o 5. Vamos ver a questão da bolinha aí. Lembra aí que eu acabei de falar aí, ó. Para estar no conjunto de diferença, B menos A ou A menos B, eu tenho que ser um elemento exclusivo do primeiro conjunto da operação aqui. No caso aqui desse conjunto é o B. Então, eu vou ter que olhar aqui nesses extremos no 1, se ele é um elemento exclusivo do B, A aparece no B, e lá no A ele é vazio.
então ele é um elemento que aparece só no B. Então ele é exclusivo do B. Então ele aparece aqui, bolinha fechada, tá? E o 5? O 5 nem no B está. Se ele não é nem do B, que dirá exclusivo dele. Então aqui no 5 ele vai ficar com bolinha vazia aqui, tá bom? Bolinha vazia aqui no 5. Então eu vou deixar essa bolinhazinha aqui e todos os valores que estão aqui no meio, como a gente já havia identificado a exclusividade do tracejado do conjunto B, tá bom? Então, recapitulando aqui, ó, intersecção é a parte comum. Então tem que ver qual é o intervalo, qual é o trecho que está em comum nos dois conjuntos. Para que a bolinha seja fechada na intersecção, tem que estar fechada nos dois, para que ela apareça pintada na intersecção. Apareceu vazio em um deles, então já você coloca como bolinha vazia na intersecção também. Operação de união. Conectivo união. A operação de união é o conectivo lógico ou. Ou é alternativo. Um ou outro. Então, basta que para que o elemento, a bolinha esteja pintada nesse conjunto que representa a união de dois intervalos, basta que ele apareça em um dos dois intervalos, que aquele extremo esteja com bolinha pintada ou que o tracejado passe por ele naquele elemento ali, tá? Então, conectivo ou alternativo, estando em um ou estando em outro, então na união ele aparece com a bolinha fechada. Caso não apareça nenhum nem outro, então ele não aparecerá pintado na operação de união. E o conjunto diferença, a operação de diferença, é a questão da exclusividade entre os dois conjuntos, lembrando que é o exclusivo do primeiro conjunto aqui da operação. A menos B é o exclusivo do conjunto A, B menos A é o exclusivo do conjunto B, e aí a bolinha estará pintada na diferença de dois conjuntos quando ele for uma bolinha pintada somente no conjunto A. Se tiver pintada no A, no B, então ela fica vazia, como era o caso aqui do nosso A menos B, que o 0 era um elemento do A e também era do B, então ela ficou vazia aqui, porque ele não era exclusivo do conjunto A, tá bom? E o B menos A, exclusivo do B. O 0, que era um elemento exclusivo do B, o 0 não, o 1 era um elemento exclusivo do B, que não estava aqui, estava vazio no A, e o 5 nem no B estava, então não é exclusivo, então aparece aqui, ó. Só esqueci de pôr aqui a anotaçãozinha aqui no final, ó. Aqui ficaria colchete no 1, tá? E parênteses aqui no 5, para finalizar essa nossa resolução. Espero que tenham entendido, peço desculpa aí pelos imprevistos aí que eu tive na execução desse exercício resolvido aqui para vocês, mas caso não tenha entendido, caso precise de mais algum exemplo, tem mais algumas coisas preparadas aqui trazendo esse mesmo assunto de operações com intervalos, e bola para frente, aguardem novos exemplos, curtem, comentem, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no canal, e aí, quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês me ajudarem na evolução desse projeto, mais coisas eu trago para vocês aqui, e vamos tocando esse barco aí. Obrigado pela atenção, um abraço, valeu!